Boa tarde, uma semana abençoada pra gente. Vamos ler a Bíblia juntos? Oi, Márcia, bem-vinda. Carlos, que bom contar com vocês aqui, viu? Andréa, perdão, seja bem-vinda, Andréa. Uau, deixa eu pegar aqui um pouquinho de água. Vou botar aqui perto de mim, que ontem eu fiquei morrendo de sede, esqueci. Carlinha, que bacana, de Salvador, seja bem-vinda. Olha que legal. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar. Viu? Marlúcia, que bacana. Tá tudo bem por aí? Me conta. Que bênção, gente. Obrigada por vocês me acompanharem nesse propósito de leitura da Bíblia todos os dias durante o ano de 2025. Quem não me conhece ainda, está entrando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira, apaixonada por Jesus, discípula e seguidora dele. Carlos, isso, que bacana, legal, gente. Então, vamos começar orando? A gente sempre começa fazendo uma oração breve, né? Senhor Deus, obrigado, Pai. Nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Dai-nos, Pai, a tua visão, assim como o Senhor deu, assim como o Senhor chamou Abraão para ele sair da sua casa e ir para o lugar que o Senhor chamou. Então, Pai, abre os nossos olhos, nos orienta, que é isso que nós estamos te pedindo. Aumenta a nossa fé. A cada dia nós queremos ter mais fé do que ontem e menos do que amanhã. E nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí. Então, Paula, bem-vinda, Paula. Que legal, gente. Bom, nós vamos hoje começar o capítulo 12. Já separei aqui na minha Bíblia, eu continuo ainda com a mesma Bíblia. Quando eu mudar, eu aviso para vocês, tá? Essa de letra grande, que eu amo. Nós vamos então começar aqui no capítulo 12, que é onde começa a história dos patriarcas. Nós vimos nos capítulos anteriores a criação do mundo e Deus focado em Adão e Eva. Depois, com todos os problemas que aconteceram, nós vimos Deus escolher Noé para que ele focasse e salvasse a humanidade que estava perdida, né? E só Noé, os 3 filhos, entraram no barco com a sua mulher e as suas 3 mulheres e todos os animais, da maneira como Deus colocou para eles fazerem. E agora, a partir do capítulo 12, a gente vai começar a contar a história dos patriarcas. E neste momento, Deus escolhe um outro homem para que, a partir dele, muitas nações sejam abençoadas. Então vamos lá. Vou começar, tá? Simone, seja bem-vinda. Flávia, seja bem-vinda. Margot, seja bem-vinda. Então vamos lá. Bom, capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome.
Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Partiu, pois, Abrão, tá? Ele se chamava Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acrescentaram em Harã partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Pensa nisso, tá? Quem eram os cananeus? Eram os descendentes de Cã. Habitavam nessa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor. Assim que ele chegou, ele edificou um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, outro altar, um segundo altar. E invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe, o deserto do Neguebe. Eu estive lá. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão até o Egito, para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa, aparência. Os egípcios quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e vão e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram os príncipes do faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa do faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. E lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me dissestes que era ela tua mulher e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Esse é o capítulo 12. Ontem a gente falou de Nimrod, né, gente? E aí, olha a diferença entre Nimrod e Abrão. O Nimrod, ele queria engrandecer o próprio nome dele. Bem-vinda, Carla. O próprio nome dele. E construir uma torre para alcançar o céu. Porque ele queria um memorial para ele mesmo, não é verdade? Já Abraão, ele saiu da sua casa, da sua parentela, exatamente como Deus mandou ele, e aos 75 anos de idade, para ir para um lugar que ele não conhecia. Imagina a cabeça dele, a cabeça de Sarai. Se fosse eu, o que eu pensaria, o que eu falaria para o meu marido? Né? Ah, não, a gente vai sair daqui com tudo que a gente já tem para ir para um lugar que a gente nem conhece. Com certeza. Mas ele foi. E quando ele chegou no lugar, ele levantou um altar ao Senhor. Olha a diferença. E Deus disse que ia engrandecer o nome dele. Não foi, ele não estava querendo engrandecer o próprio nome. Deus disse que ia engrandecer o nome dele. Essa é a diferença. Então, quando Deus chama ele, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te chamar, ele está chamando Abrão para sair daquele lugar, para sair da idolatria dele, para deixar o passado dele para trás. Marília, querida, que bom que você chegou. Acabei de ler, tá? O 12. Você vai ler na sua Bíblia ou vai assistir de novo, que é muito importante. Eu estou explicando o que estava acontecendo, viu, minha flor? E aí, Abrão, ele estava no lugar certo, na hora certa, mas acabou a comida.
Aí o que ele teve que fazer? O que ele teve que fazer? A consequência sem comida é a fome. Aí ele desceu e foi para o Egito, que era uma grande potência, era riquíssima, tinha uns rios, era banhado pelo rio Nilo, seus afluentes todos. Então era um lugar muito bom, né, naquela época para se ir. E apesar de ser... Oh, Jesus, telefone agora? Não, né? Eu esqueci de tirar aqui do meu perdão. Me perdoem. Senhor, como é que eu faço aqui? Vocês estão me vendo, né? Ai. Perdão aí, gente. Tá, eu peço perdão. Maria da Glória chegou também. Tem alguma coisa aí na visão? Não, né? Deixa eu tentar tirar aqui. Oh. Fechei, tá bom, perdão. Maria da Glória, Marília, minha amiga, chegou. Então, deixa eu ver onde é que eu estava, né? Falando de Abraão, da dificuldade que ele estava passando, isso mesmo. Deu fome e lá foi ele para o Egito com a mulher dele, com o sobrinho dele, levando todos para o Egito. E aí o que aconteceu? Ele não foi um cara legal, a gente tem que reconhecer isso. Ele é um homem de fé, ele foi reconhecido pela fé dele. Mas Abrão, ele não cuidou de Sara, ele pensou nele, ele se preocupou com ele. E ele pediu para ela mentir, dizer que era irmã dele, porque ele ficou com medo de ser morto. Ou seja, naquele momento ele esqueceu que foi Deus quem chamou ele. E quem chama, cuida, zela. E nada poderia acontecer com ele, mas ele ficou com muito medo dos egípcios matarem ele. Então ele mentiu. E ele enriqueceu, ele entregou a mulher dele de bandeja para o faraó. Na verdade, uma palavra bem chula, mas é verdade, ele foi um gigolô ali naquele momento. Porque a mulher dele foi ser a esposa do faraó e ele ficou ali, né, recebendo camelos, escravos, gado, ele enriqueceu. Quando Deus, começou a jogar uma praga ali para o faraó, para todas as pessoas, que o faraó se tocou e foi descobrir que ele estava ali mentindo, que Sarai não era a irmã dele, mas a esposa dele, ele veio ver, como a gente leu aqui. Né? O que está acontecendo? O que você fez? Então, gente, isso é muito sério. Wanda Amaral, seja muito bem-vinda, querida. Tá? Porque ali, Abrão revelou quem ele realmente é. E é no momento de dificuldade que nós demonstramos quem somos. E o mais legal da Bíblia é que a Bíblia não esconde nada, não romanceia a situação, não bate no ombrinho, na cabecinha, tá tudo bem. Não, mostra com toda a cara e a coragem a pessoa, quem são, quem foram os nossos patriarcas, os erros deles, porque nós somos humanos. Então, ela demonstra tudo aqui para a gente poder ler, para a gente poder entender, e porque Deus quer mudar a gente, porque nós fomos criados à imagem conforme a semelhança dele. E a gente precisa andar com Deus e aprender a ser como ele nos criou, essa imagem conforme a semelhança dele, né? Aí, no final, como a gente leu aqui, olha que vergonha. O faraó mandou os homens dele levarem Abraão até a fronteira para eles saírem da terra. Ou seja, eles foram deportados. Essa é a grande realidade. Quando você está num país e você é uma persona não grata, você é deportado. Foi o que aconteceu com Abraão, essa é a realidade. Foi embora com tudo. Escravos que ganhou de presente. E no meio dos escravos veio Agar, que a gente vai saber dessa história também em breve, tá? Então, gente, eu também sou como Abraão. Você que está aqui comigo também é como Abraão. Nós temos vários erros e é quando aperta que a gente mostra o nosso caráter e que a gente pode ser mudado, que Deus quer isso. Então, quando a gente anda com Deus, a gente começa a sentir esses movimentos, né? Abraão foi justificado pela fé, não por suas obras, não pela justiça. E a graça de Deus, como alcançou ele, também vai nos alcançar, com certeza. Então vamos lá, capítulo 13.
Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, onde ele montou um altar para Deus, né? Até o lugar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma, quando a gente pensa na nossa visão, quando a gente não pergunta a Deus como a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer, né? E a palavra sodomia vem de Sodoma, é uma coisa assim muito pesada. Busca lá no dicionário o significado, né? Ló escolheu aquilo que os olhos dele viram. Ele foi pelo instinto natural e deixou Deus para trás. E Abrão seguiu, mesmo errando na presença de Deus, mas ele estava sempre do lado de Deus. Então, a gente tem que, lendo, a gente vai analisando em qual momento nós estamos, em que situação nós estamos, como Abraão ou como Ló, né? Essa é a diferença. E agora vamos ler o último capítulo de hoje, o 14. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, o mar morto. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em Han, e aos Emins em Savekiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que era sobrinho dele, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara, e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre. Gente, é lindo lá nos carvalhais de Manre, eu estive lá.
e é onde hoje está o túmulo dos patriarcas. Nos carvalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol, de Ané, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, que eram seguidores dele, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, anota esse nome. Melquisedeque, rei de Salém. Salém tem tudo a ver com Jerusalém, né? Trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, Abraão lhe deu o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. João Alves, seja bem-vindo. A gente está terminando de ler o capítulo 14. E aí, o que eu quero dizer desse capítulo, Abraão, ele não negociou com o rei de Sodoma, como a gente acabou de ler. Ele queria, né, que devolvesse o povo, mas ele poderia ficar com as riquezas. E Abraão disse que não queria nada, nem um fiozinho da sandália, nem uma fivelinha, absolutamente nada. A gente tem que pensar nisso. Foi uma coisa legal dele, né? Ele não se deixou iludir pelas propostas daquele homem que era um homem ímpio, porque ele estava seguindo a Deus. E aqui a gente deve parar para pensar quantos negócios nós já fizemos na nossa vida que não aconteceram com pessoas de Deus, pessoas boas, mas aconteceram com ímpios que não era de uma maneira que estava agradando a Deus. Quantas coisas a gente faz, né? A gente tem que ter em mente que princípios não se negociam. Isso é muito importante. E aí depois a gente leu que Abraão, né, antes, na verdade, do rei de Sodoma fazer essa proposta para ele, apareceu o rei de Salém, que é Melquisedeque. E ele é um homem que não aparece em nenhuma genealogia. Ele é visto como rei da justiça, o rei de Jerusalém só. Ele não estava entre nenhum daqueles reis. Ele não lutou, ele não fez nada. Ele foi para lá, levou vinho, levou pão, abençoou Abraão. E em seguida, né, Luciana Gonçalves, minha prima da Bahia, que delícia. Seja bem-vinda, querida. E em seguida a gente viu que Abraão deu para ele o dízimo de todas as coisas. No livro de Hebreus, que a gente vai ler futuramente, né? Melquisedeque, ele é descrito sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim. Ou seja, quem é ele? Quem você acha que ele é? Que homem é esse que chegou do nada, apareceu do nada, sem absolutamente nada, com pão, com vinho, abençoou Abraão e Abraão deu o dízimo para ele. Se não era o próprio Jesus ali, naquele momento, né? Então, gente, lindas, maravilhosas, João Alves, a Senana, Luciana, Lu, que saudades, minha querida. Um beijo no seu coração, obrigada por me acompanhar.
Como é que estão as coisas aí em Feira de Santana? É isso. Então, que vocês sejam abençoados, tenham uma semana extraordinária. Chegamos ao capítulo 14, amanhã a gente inicia o 15. Hoje é o 6º dia, olha que coisa incrível. Saudades mil, eu também, viu, prima? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos nesse desafio. Eu agradeço a todos vocês que passam por aqui, me acompanham nessa leitura. Deixem as suas dúvidas, vamos escrever, vamos atrás, vamos nessa visão do Senhor, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fui, tchau!